Então estamos de volta, meu povo. Rapidinho, como eu falei para vocês. Então vamos continuar fazendo nossas questõezinhas aqui, ó. Olha esse detalhezinho aqui. Observe aonde está a energia. Olha aqui, ó. Energia do lado dos reagentes. Certo? Quando isso acontece, nós temos um processo endotérmico, tá? Então essa reação é endotérmica. Como eu falei para vocês, esses pontos de identificar quando é endo, exo, reconhecer o gráfico, quero que hoje fique tatuado na mente de vocês, esquecer nunca mais gravar esse tipo de raciocínio, tá bom? Olha aqui a questão 11. Outro detalhe, olha ali, ó. Olha o ΔH. Outra questãozinha de identificar, ó. ΔHzinho aqui. Sinal negativo, indicando um processo exotérmico. Se fosse um ΔH positivo, seria endotérmico, tá bom? Mas aqui, ó, a resposta é letra A. Duas questões rapidinhas que é só de análise rápida, é só bater o olho na equação. E eu quero que vocês façam esse tipo de raciocínio. Olha para a energia, onde ela está posicionada na equação, ou o sinal do ΔH, se é positivo ou negativo, tá bom? Olha a 13, essa aqui é boa. A 13 é gráficozinho, olha. Nesse gráfico, o que é que nós vamos ter? Presta atenção aqui comigo. Aqui estão os reagentes, ó. E aqui estão os produtos. Na parte de cima, produtos embaixo. A setinha sempre vai sair dos reagentes em direção aos produtos. Olha aqui. ΔH maior que zero. Processo... Não, desculpa, menor. ΔH menor que zero. Processo exotérmico. Show? Meninos, a pergunta é simples. A variação da entalpia, o ΔH, ele é... Aqui, gente, é negativo, ó. ΔH menor que zero. Negativo. A reação é, meu povo, se o ΔH é negativo, a reação ela é exotérmica, tá bom? Reação ela é exo e não endo. E todo o processo exotérmico, ele libera energia. Então aqui nós vamos ter, ó, resposta letra D. Observe que no gráfico, a análise do gráfico termoquímico é muito simples. Reagente em cima, produto embaixo. A setinha, ó, descendo, setinha para baixo, ΔH menor que zero, vai me indicar que a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos. Por isso, aqui nós temos um gráfico de um processo exotérmico, bonitinho, bem explicadinho aqui. Só identificamos os pontos. Resposta letra D. Show? Ó, questãozinha de cálculo. Ela diz assim: quando meio mol, aqui envolveu mol, quando envolve mol, gente, a gente tem que lembrar de estequiometria, tá? Ó, meio mol de etanol sofre combustão sob pressão. Aí ele diz, libera gás carbônico e água, como toda combustão. E diz que libera, olha isso aqui, ó. Presta atenção no que ele falou, ó, libera 148 kJ. Pessoal, quando ele diz isso, liberar, processo exo. Então, a equação é o seguinte. A fórmula do etanol é o CH3, CH2OH, que vai ficar C2H6O. Só escrever aqui a equaçãozinha. A combustão na presença de gás oxigênio vai formar CO2 mais água, tá? A questão falou que meio mol disso aqui, ó, quando a reação é de meio mol, o ΔH vai ser igual a menos 148 quilocalorias.
Beleza? Então tá aqui. Mas ele quer saber o que é que acontece quando reagir com 3 mols. Bom, uma regrinha de 3, não é? Se meio mol, se meio mol vai reagir, vai liberar 148 quilocalorias, tá bom? Então 3 mols vai liberar quanto? Aqui é uma simples regra de 3x. Então 0,5x vai ser igual a 148 vezes 3, que vai dar 444. Então x vai ser igual a 444 dividido por meio. Todo número dividido por meio, o resultado vai dar o dobro. 888 quilocalorias. Só que aqui, gente, é quilocalorias liberadas. Vai ser negativo, tá? Lembre-se que o sinal de menos e de mais é só para indicar o sentido, se a energia está sendo absorvida ou se está sendo liberada. Então ele diz, ó, a entalpia dos produtos em relação dos reagentes, vamos olhar aqui, gente, ó, aproveitar esse gráfico aqui, num processo exotérmico, os produtos têm uma entalpia menor que a dos reagentes. Então, ó, a resposta vai ser letra E, vai ficar 888 calorias menor. Por que menor? Porque numa reação exotérmica está sendo liberada energia. Quando libera energia, fica o sinalzinho negativo. Então, a entalpia é menor. Quando absorve energia, sinalzinho positivo, a entalpia é maior, tá? Então temos letra E aqui na questão 14. A 15, também de análise, tranquilinha. Olha o que é que você vai fazer aqui. Para identificar, basta olhar o ΔH. Ó, negativo, negativo, negativo. Nesses casos aqui, os 3 são processos exotérmicos. Olha aqui, ó. Positivo, endotérmico, ΔH, negativo novamente, exotérmico. Então, a análise nós vamos ter sinais negativos quando ΔH for negativo, exotérmico. Quando for positivo, processo endo. Show? Viu como é tranquilinho, simples? Sussa demais? E olha essa 16. Essa daqui é boa. Quero ver vocês prestando atenção nela, analisando com calma e me digam, e aí, qual a alternativa correta?
Beleza, pessoal, vamos fazer o seguinte. Ó, vou desenhar um gráfico aqui, tá? A questão diz, ó, numa reação endotérmica. Bom, numa reação endotérmica, como eu falei para vocês, a entalpia aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Entalpia. O gráfico vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter os reagentes abaixo, os produtos acima. Por quê? Porque como o ΔH é maior do que zero, então a setinha, ó, tem que ser da direção dos reagentes em direção aos produtos. Então aqui, ó, nós temos aqui a entalpia dos reagentes aqui embaixo, aqui a entalpia dos reagentes, e aqui em cima a entalpia dos produtos, o valor, tá? Por que é que eu desenhei o gráfico? Vamos supor que você está vendo esse tipo de pergunta e ficou na dúvida. Olha como o gráfico vai salvar a sua vida, você conhecer o gráfico. Ele disse o seguinte, numa reação endotérmica, em primeiro lugar, ocorre a absorção de calor. Então, a letra A e a letra E, tchau. Né, pessoal? A gente já elimina ela aqui. Diz o seguinte, a entalpia final, quer dizer, a entalpia dos produtos é, que é a inicial dos reagentes, e a variação da entalpia é, bom, o que é a variação da entalpia? O ΔH. Uma coisa a gente sabe, o ΔH ele é maior do que zero, então a gente já elimina aqui, ó, no terceiro ponto. Só que no segundo ponto é uma coisa que muita gente costuma esquecer, que é a diferença entre a entalpia dos produtos e dos reagentes. Se você observar, num processo endotérmico, ó, a entalpia dos produtos está lá em cima. É um valor maior que a dos reagentes. Então, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes quando o processo for endotérmico. Por isso que a resposta aqui vai ser letra C. Endotérmico absorve energia. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. E a variação de entalpia é maior do que zero. De novo. Eita, professor, acabei esquecendo da teoria. Se você tiver com um gráfico em mente, você vai lembrar sempre, ó, entalpia dos reagentes, ó, o patamar lá embaixo, tem um valor menor que a dos produtos. Setinha para cima, ΔH maior do que zero. Por isso que na 16 aqui vamos ter letra C como resposta. Na 17, a setinha apagou, deixa eu botar a setinha aqui. Primeira coisa que nós vamos observar é esse detalhezinho aqui, ó. Calor, calor. Na reação de baixo, o calor está do lado dos reagentes, aqui, ó. Reagentes. Aqui está do lado dos produtos. Com isso eu já sei que aqui é um processo isotérmico. Aqui é um processo endotérmico, beleza? De novo, ó. Como é que eu sei que é exotérmico? É exo, porque a energia está do lado dos produtos. Endo, porque a energia está do lado dos reagentes. Então vamos procurar a alternativa incorreta. A letra A diz assim, a reação 2 é endotérmica? Ela é. A reação 2 é endotérmica, então a afirmativa correta ele quer a incorreta, tá bom? B, a reação 2 é uma decomposição? Gente, reação de decomposição é quando você tem um reagente, só um reagente, e durante essa reação ele forma dois ou mais produtos. Quer dizer, decompor está se quebrando, tá? Então, reação de decomposição, você tem um componente, um reagente virando mais de um produto. E a reação 2 é uma decomposição sim, então está correto a letra B. Já a letra C diz que a reação 1 é endotérmica e como a gente analisou, a reação 1 é exotérmica, ela não é endotérmica. Então, a letra C é a afirmação que está incorreta, como a questão pediu. Qual é a afirmativa
incorreta, então a gente vai ter aqui letra C, beleza? Viu como é simples? A gente faz só uma análise da equação, já encontramos a resposta rapidamente. Ó, vamos continuar, vamos treinar mais. Essa questão aqui tem a seguinte reação. É uma reação química muito bonita, diga-se de passagem, que ocorre entre o iodeto de potássio, que é o Ki, com o nitrato de chumbo, o Pb, NO3, 2. Essa reação, quando ocorre, forma o iodeto de chumbo, PbI2, e o nitrato de potássio. Bom, eu estou escrevendo essa reação porque o que acontece é o seguinte: esse PbI2 é um precipitado, ele é um sólido amarelo. Tá? O foco da questão que eu quero é na parte do endotérmico e exotérmico, por isso que eu escrevi logo a expressão, tá bom? Que eu queria focar no texto, porque no texto diz o seguinte: ocorre a formação de um precipitado amarelo. Tá aqui, ó, do jeito que eu botei na reação abaixo, tá? Nem precisava da reação, eu estou colocando só para você entender como é que ela ocorre. Mas olha o que está dizendo ali depois da parte do precipitado amarelo. Fala assim, ó: ao se aquecer a mistura até a ebulição, o precipitado foi totalmente dissolvido. Ó, gente, qual é o tipo de reação que é favorecida com aquecimento? Ó, quando você aquece, se a reação é favorecida, isso indica que é um processo endotérmico, tá? Então essa reação aqui, ela é endo. De novo, quando a reação é endotérmica, ela é favorecida com o aquecimento. A exotérmica, ela é favorecida quando você resfria, tá? Porque a exotérmica, ela está liberando calor. Então, se tu manda calor para o meio, tu vai atrapalhar essa reação de acontecer. Quando você aquece o ambiente, você favorece uma reação endotérmica. Por isso que aqui é letra E, na questão 18, mar. Ó, cálculozinho, variação de entalpia. Eu quero que vocês usem a seguinte expressão. Ó, o ΔH é igual que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Nós temos os reagentes aqui, os produtos aqui. E aí, meu povo, como é que fica? Façam aí para mim e coloca o gabarito. Qual a alternativa?
Olha como o cálculo é simples. Entalpia dos produtos, 1.000. Dos reagentes, 800. Então fica 1.000 menos 870. 1.000 menos 870 vai dar 130 positivos quilojoules. No caso, como é positivo, processo endotérmico. Então fica como, ó, endotérmico absorve 130 quilojoules, letra B. Então, esse tipo de questão aqui, gente, de variação de entalpia, é o seguinte. A questão vai te fornecer valores, tá? E com esses valores, ela vai te dar o valor da entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Então, você vai analisar a entalpia do reagente, entalpia do produto e substituir na fórmula. Qual é a fórmula? ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Olha aqui, ó. Vamos observar mais essa questãozinha aqui. No caso da 20, olha onde apareceu a energia, meu povo. Do lado dos produtos. Quando aparece do lado dos produtos, nós temos um processo exotérmico. Tá certo? Então, ó, letra A tá fora e letra D. Aqui, ó, tu tem um reagente virando mais de um. Isso aqui é uma reação de decomposição. Tá bom? Toda reação de decomposição, ela sempre tem um reagente se convertendo em mais de um produto, 2 ou mais. E é um processo exotérmico. Então aqui temos letra C. Tá? Questãozinha simples, eu só queria mesmo que você analisasse a parte do endo e do exo. Essa parte até das reações eu nem ia focar tanto. E essa outra? Essa 21. Deixa eu ver se a 22 é teórica ou é de cálculo. A 22 é de cálculo. Vou fazer o seguinte. Essa 21 eu quero que eu vou fazer aqui, porque a 22 eu vou fazer ela com cálculo e vou dar um tempinho para vocês anotarem a resolução, tá? Então observe um detalhe. Olha onde é que está a energia. Do lado dos reagentes, indicando que é um processo endotérmico. Show? A pergunta é a seguinte. Letra A diz, é uma reação endo? Opa, já achamos a resposta correta, letra A. Professor, como é que eu sei que é uma reação endotérmica? A questão não me deu ΔH. Eu olho aonde está a energia, e no caso aqui está do lado esquerdo, do lado dos reagentes, tá bom? Então vamos lá? Vou fazer mais um pouquinho aqui. Essa aqui já envolve um cálculo. Eu vou fazer bem aqui no cantinho, acho que vai dar para fazer. Qual é a fórmula? O ΔH, pessoal, é o seguinte. O ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Só que tem um segredinho. Nós sempre temos que olhar para o coeficiente. Se você observar aqui, essa questão está nos ajudando porque a entalpia está de 1 para 1. O coeficiente está de 1 para 1 para 1. Quando o coeficiente estequiométrico está de 1 para 1 para 1, você usa o valor que a questão lhe fornece. Por quê? Olha o que a questão está me dizendo. Que a entalpia da água é de menos 286 kJ por mol. Quer dizer, 1 mol de água liberava isso aí. Mas se você tivesse 2 mols de água, teria que multiplicar esse valor por 2. Porque a questão, ela sempre vai te fornecer o valor equivalente a 1 mol. Mas, professor, como é que eu vou saber que tem mais mols? Olha o balanceamento. A questão vai ter o balanceamento lá e você vai observar quantos mols tem em cada componente, tá bom? No caso aqui, o lado esquerdo é o reagente, ó. A água, eu já sei que o valor dela, vou até anotar aqui embaixo, ó, é menos 286. O C2H4 é mais 52 o valor dele. A questão quer saber o valor do álcool. Se você observar, o álcool está sozinho ali do lado direito. Se ele está sozinho, então a entalpia do produto é toda dele. Porque a questão me deu ΔH, ó. Ela me deu ΔH é menos 42. Então vamos substituir. O ΔH é menos 42.
A entalpia dos produtos é o que eu quero saber, menos a dos reagentes. A dos reagentes vai ser o seguinte: entalpia da água menos 286 mais entalpia do C2H4, que é 52. A gente vai somar. Lembrem-se que você sempre vai somar a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Show? Aqui o menos 42 é igual a HP menos, por quê? 286 negativo menos 52 vai dar 234, tá bom? Conserva o sinal, 234. Mas quando você olha aqui para o lado de fora, ó, menos com menos fica mais. Então, menos 42 é igual a HP mais 234. Quando a gente joga 234 para o outro lado, ele fica negativo. Então, a entalpia dos produtos fica menos 42 menos 234. Show? Então, a entalpia do produto, que é o que a gente está procurando, conserva o sinal, aqui e soma. 234 com 42 vai dar 276. Menos 276 kilojoules. Respostazinha aqui, ó. Letra E. Viram como eu apliquei a fórmula? O ΔH, a fórmula do ΔH como é que é? É a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Esse valor é fornecido porque é um valor experimental. Ninguém tem que decorar nada. A questão vai lhe fornecer os valores, você só tem que substituir de maneira correta na fórmula. Por quê? Você vai olhar para a equação e observar que quem está do lado esquerdo é o reagente da equação. Do lado direito são os produtos. Observa a posição de cada um direitinho e substitui na fórmula, tá bom? Então, no caso aqui, ó, letra E. Vou dar um tempinho para vocês anotarem essa resolução, para vocês terem uma referência. As outras eu vou fazendo só para vocês verem como é que é, mas talvez eu dê tempo ou não, tá bom? Para poder a gente fazer o máximo de questão possível, tá? Vamos lá, 2 minutinhos para anotar a resolução. Então vamos seguindo, vamos fazer mais. Nesse daqui, questão de análise. Olha aqui, ó, a energia do lado dos produtos
Aqui e aqui estão do lado dos reagentes e aqui do lado dos produtos, tá bom? Então, logo de cara, 1 e 4 são ESO, tá? 2 e 3, ENDO. Já dá para eliminar a letra A, por quê? A letra A está dizendo que 1 é endotérmico, que na verdade 1 é ESO, então letra A, fora. A B está dizendo que 1 e 2 são favorecidos pela diminuição da temperatura. Gente, eu já vou cortar por quê? 1 e 2 são diferentes, um é ESO e o outro é ENDO. A temperatura só favorece a diminuição da temperatura, só favorece a ESO. E uma das situações é ENDO, então já não dá para contar. 1 e 4. 1 e 4 são exotérmicos e são favorecidos pelo aumento da temperatura? Não. Como 1 e 4 são ESO, eles são favorecidos pela diminuição e não o aumento da temperatura. Em 3 são absorvidos 66,8 kJ para a formação de 6 mols de óxido de ferro 2. Bom, o óxido de ferro 2 tem 3 mols aqui. Se eu colocar 6 mols, 33,4 vezes 2 vai dar 66,8. Então a resposta aqui, ó, letra D. Letra D é a resposta correta, tá? Sussa? Na letra E está errada porque está dizendo que em 2 são liberados energia e na verdade em 2 está sendo absorvida energia. Show? Vamos seguindo. Olha mais uma de cálculo aqui, mas essa aqui muda um pouco. Por quê? Tá de 1 para 2 para 2. Devido a esse 2 aí, a gente vai ter que multiplicar por 2 porque os valores fornecidos pela questão são para 1 mol, tá? Quando você analisa a questão aqui, o que é que nós temos? A glicose, como está respectivamente, é menos 302, tá bom? O C2H5, que é o álcool é menos 94, mas como tem um 2 ali, eu vou multiplicar o 94 por 2, que vai dar 188. Então aqui, ó, menos 188. Aí você diz, professor, mas na questão está menos 94. Por que você multiplicou por 2? Por causa do coeficiente, tá bom? O gás carbônico também tem um coeficiente 2 na frente dele, então a gente vai multiplicar por 2 também, tá bom? Deixa eu só pegar bem aqui que eu peguei o valor trocado. Porque a primeira energia que tem é a do gás carbônico. Ah não, tá ok, tá ok. Aqui é mesmo o valor de menos 302 aqui. Aí aqui fica 188. E o álcool, aqui fica menos 188 para o gás carbônico. E o álcool é menos 66. Então fica 66 vezes 2, menos 132. Pronto. Ok, questão inverter os valores aqui. Eu fui só conferir para ficar bonitinho, cada um no seu lugar. Tá bom? Então, ΔH é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Quem são os produtos? É o que está aqui do lado direito. Nós vamos ter menos 132 mais menos 188. Vou botar o colchetezinho para ficar certinho. Isso tudo menos a entalpia dos reagentes, que é menos 302, tá bom? Aí fica, ó, ΔH é igual. Menos com mais vai ficar menos e menos 132 com menos 188, a gente soma e conserva o sinal. Vai ficar menos 320. Tá bom? Aqui tá, ó, menos com menos mais 302. Menos 320 com mais 302 vai ficar menos quilocalorias por mol.
Letra, como é negativo, está liberando energia. Letra A. Não pode ser letra C. Só seria letra C se o cálculo desse positivo. Porque aí positivo indica que é endotérmico que está liberando energia, tá bom? Então, meu povo, ó, anotem esse cálculozinho também aí. Vamos lá. Então, vamos seguindo. Olha essa daqui. Questãozinha só para analisar a entalpia. Ó, a variação. Positivo, positivo, positivo. Endotérmico. Negativo, negativo. Exo. Então, aqui nesse caso, ó. Endo, as duas primeiras. A terceira, exo. A quarta, endo. E a última aqui, ó. Exotérmica, beleza? Então, no caso aqui, ó. ΔH maior do que zero. Endotérmico menor do que zero. Exotérmica. Show? Fácil demais, muito susto. Olha essa outra aqui, fácil também, ó. ΔH aqui, gente, ó. Negativo. ΔH negativo. Temos uma reação do tipo exotérmica. Como eu falei para vocês, eu ia bater muito hoje nessa tecla de que analisar quando é positivo e quando é negativo. Positivo, ΔH maior que zero, endotérmico. Negativo, ΔH menor que zero, exotérmico. Show? Olha o gráficozinho aqui. Ah, esse gráfico aqui tá top demais, meu povo. Eu quero que vocês tentem fazer. Eu expliquei bastante o gráfico, mostrei alguns exemplos. Vamos lá, pessoal. Campo Largo, Paulistana, São Julião, São Pedro. Coloca aqui no chat para mim. Qual a alternativa correta aí? Tá facinho. Olha pro gráfico e me diz.
Vamos aqui, pessoal, ó. Reagentes, aqui em cima. Olha aqui a entalpia do reagente. Entalpia dos produtos, ó. Entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos que estão aqui embaixo. Setinha para baixo, indicando um ΔH menor do que zero, um processo exotérmico. Então, neste gráfico, não é uma reação endotérmica, a entalpia dos reagentes não é igual, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, tá bom? Por isso que letra C e letra D fora. E a variação é menor do que zero, não é maior, porque é um processo de uma reação exotérmica. Análise do gráfico, simples, facinha, nada de outro mundo, só ter bastante atenção, tá bom? Então, meu povo, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer o pessoal de Campo Largo, Paulistana, São Julião, São Pedro, todo Sussuapara, todo mundo que está acompanhando a aula aqui, tá? Um grande abraço para vocês, pessoal. Tchau, até mais.